Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui vai ser o primeiro vídeo do processo de modificação dessa, vamos dizer, essa CNC portátil, ou essa CNC pequena aqui. Então, enfim, concluído o processo da grande, que tem todo o processo no canal, aí eu precisava de uma máquina que tivesse uma área maior, pelo menos ali os 80 por 80 que eu consegui ali, um pouquinho mais que isso. Então, como ela foi feita reaproveitando algumas peças que eram originalmente dessa máquina e tudo mais, foram para lá, concluí aquela lá. E eu também queria, obviamente, deixar essa daqui funcional. E montei ela, até então ela está dessa maneira aqui. Da maneira como ela está, e ela não foi colocada em funcionamento ainda, dessa maneira, aí me surgiu a ideia de fazer a modificação que vai ser feita. Só que só para que fique de referência, porque às vezes pode ser que atenda a necessidade de uma pessoa ou outra, eu vou colocar ela em funcionamento dessa maneira. Qual é a modificação principal que vai ser feita? Então a modificação principal é que da maneira como que eu montei ela aqui, ela só colocando os motores e tudo mais já ficaria funcional, me surgiu a ideia de fazer ela com 2 motores no Y, para ficar uma máquina bem forte. Já que eu tenho sobrando esses eixos aqui, ó, esses fusos de esfera. Tenho 2 desses que estavam sendo utilizados na máquina grande enquanto aguardava os fusos dela. Depois que chegou, os fusos de 1 metro foi para lá e eu fiquei com 2 desses daqui sobrando, que vão ser colocados no Y, tá ok? No Y aqui está um fuso semelhante a esse, ó, que é um fuso trapezoidal. Então é um fuso trapezoidal e esse daqui é passo 3. Esses fusos são passe 5. Pela simples utilização de um fuso com passe maior, desde que o seu motor tenha capacidade, você já consegue mais velocidade de movimentação. Ok? Então, às vezes, o fuso com passe pequeno e um motor forte, você não consegue mais velocidade na sua máquina, mais desempenho de velocidade. Por quê? Motores de passo em alta rotação, eles perdem força. Então você vai trabalhar com velocidade muito alta, rotação muito alta do motor, vai perder força. A máquina vai travar também. Então, para ficar como referência, o que eu vou fazer? Da exata maneira como ela está aqui, eu vou colocar ela em funcionamento com CNC Shield Arduino. Só que utilizando aquele driverzinho, o melhorzinho lá, que é o DRV8825. O que está aqui é o A4988. É um pouquinho a mais de amperagem ali. Só que nessa questão de amperagem, galera, fica essa seguinte dica. Às vezes a pessoa tem uma preocupação muito grande, regular o driverzinho do Arduino ali. Cara, para CNC Router, vamos começar assim. Motores tem que ser NEMA 23, cara, e pega de 3 A. Daí, mesmo que você utilize esses driverzinhos aqui, você não tem preocupação, você vai utilizar ele ali no máximo mesmo. E não vai ter risco nenhum para o motor. Muito essa questão da preocupação de regular ali e tal, é porque tem uns projetos de CNC aí que estão voltados para utilização de motores NEMA 17, cara, o que eu não aconselho para uma CNC Router. Salvo ali se for uma CNC que sei lá, para usinar uma plaquinha PCB, alguma coisa assim, mas para CNC, cara, pelo menos motores NEMA 23 de 10 kg, tá? Aí já entra na amperagem de 3 A, você já não tem nem essa preocupação de ajuste de driver ali, você já deixa no máximo. Então ela vai ser colocada em funcionamento da maneira como está aqui. Eu tenho a possibilidade de 3 motores, sendo que aqui está o de esfera, o 1405, passe 5. No centro aqui, no Y, ela está com igual aquele que eu mostrei agora aqui, que é o trapezoidal. Tá? E vamos colocar e vamos ver o que dá para conseguir de desempenho. Ok? O que eu vou utilizar de motores? Então eu vou utilizar um NEMA 23 de 10 kg aqui no Z, que também está com
um fuso trapezoidal, passe 3, um NEMA de 10 kg. Vou utilizar esse de 19 kg aqui, que vai ser utilizado no X, e esse de 22, ele vai ser utilizado no Y, que é o que vai ter a maior exigência aqui. Mas por que você não utiliza um desse aqui e tal? Porque eu já vou testar na configuração final. Porque na configuração final, o que vai fazer? De fato, o de 10 kg vai ficar aqui no Z. E esses dois, como são idênticos, eles vão ser no Y. Não precisa ser idêntico, tá? Nessa questão, será que tem que ser idêntico? Mas que eles sendo idênticos é melhor, cara. É melhor para não dar nenhum tipo de divergência, incorrente, essas coisas e tal. Se tem dois igual, vai ser utilizado os dois nessa finalidade. Então eu vou ter esses dois e depois na modificação final, esse mais forte ele passa para o X. Então eu vou ter dois motores trabalhando no Y, um trabalhando no Y, um trabalhando no X e um trabalhando no Z. Então, a princípio, vai ficar como mencionado. Esse vai aqui para o centro, esse vai para o centro aqui. Já que nessa configuração com 3, a maior exigência acho que vai ser aqui no Y. Esse vai para o X e esse vai ficar no Z, que vai ser original aqui, independente da modificação. Aí eu vou colocá-lo em funcionamento dessa maneira, com os driverzinhos DRV8825, que é aquele um pouquinho mais forte. Na modificação final, o que muda também, além dessa modificação principal, que é a questão de ter dois motores aqui no Y, é que aí os driverzinhos, esses DRV8825, vai sair e vai entrar os driver TB6600, que neles eu já consigo até 4 A, só que os motores são para 3 A, aí eu vou conseguir o máximo de rendimento desses motores, tá ok? Esses driverzinhos que a gente vai utilizar no Arduino, eles não vão ter a capacidade de retirar o máximo desempenho do motor, tá ok? Já com outro driver, mesmo com a plaquinha Arduino CNC Shield, daí eu vou fazer algumas adaptaçõezinhas aqui, já vou conseguir arrancar o máximo de desempenho deles. Então vou mostrar aqui essa máquina do jeito que ela está aqui, para ficar de referência. O pessoal sempre pergunta como que está, que eixo que está, que guia que está. Então vamos lá. Só para ficar bem evidente, para não... que às vezes ali eu vou mostrar meio de longe. Então esse é o fuso trapezoidal que está no Z ali, no Y, fuso trapezoidal, e esse é o fuso de esfera, que está no X aqui, e que depois, na modificação final, vai receber um de cada lado no Y desses daqui. Aqui eu tenho esses motorzinhos aqui, esses daqui são os da Calatec de 19 kg, cara, que tá com preço que eu vou falar para você, viu? Vamos ver se na prática aqui, como que vai ser o desempenho deles. Mas já testei, tá tudo funcionando certinho, mas vamos ver na prática como que eles vão funcionar. Esses aqui são de 19. Esse é um de 22, esse aqui eu nem comprei, esse daqui, digamos, eu peguei como parte do pagamento da CNC caseira que eu vendi. Eu acabei pegando ele, já que é um motorzinho bom, tá funcionando certinho. E aqui o de 10 kg que eu vou utilizar para o Z. Arduino CNC Shield, só que esse driverzinho verdinho que está aqui, às vezes ele é verdinho, às vezes é vermelhinho, é o A4988. Já aquele DRV8825, geralmente ele é daquela cor roxa. CNC Shield de Arduino. E agora aqui, eu tenho eixos aqui, todos são de 20, tá? Independente X, Y, Z, é tudo eixo de 20. Aqui está o de esferas. Pode ver, cara, que originalmente esse fuso ele é desse tamanho, ele vem até aqui. Só que eu fiz uma adaptação para aproveitar todo o comprimento da rosca. Porque se eu utilizo ele da maneira original, eu não conseguiria essa movimentação toda. Por mais que tenha a rosca, se eu estivesse utilizando o tamanho original, parte dela ficaria aqui dentro. Então é perdido, tá?
Então com essa adaptação aqui eu ganhei praticamente mais, vamos dizer aqui, mais uns 8 centímetros de movimentação. Essa máquina aqui, enfim, a adaptação aqui do rolamento não foi eu que fiz, ela já foi pronta assim, quando eu comprei a máquina original e tal, os primeiros vídeos que tem a respeito dela, que era original e tudo mais, o sistema de movimentação é rolamento linear. Só que a gente está acostumado a ver os pillow block, aquela estruturinha de alumínio e tal, mas o rolamento, se você tirar ele ali de dentro, é um rolamentinho linear, ele é redondinho, assim, compridinho. Então essas peças aqui dessa máquina, tanto esse Z aqui, quanto o pórtico aqui do Y, ele é embutido, o rolamento é embutido dentro dessa peça de metal aqui. Então por dentro tem um tubo de ferro aqui, eu acho que deve dar para ver aqui pelo lado. Eu não sei a medida exata, mas acho que deve ser uns 30, tá vendo? Tem um tubo aqui embutido dentro dessa peça e dentro do tubo tá colocado o rolamento. Então o que tem aqui é um rolamento de 20 milímetros, ok? Depois, na hora de fazer a colocação dos motores, eles serão colocados aqui lateralmente. Tem um aqui, o outro vai aqui atrás e esse daqui vai em cima. Então eu tenho suportezinhos, mesmo que não tivesse era só fazer. Nessa questão da colocação dos motores, fica essa dica. Sempre procure utilizar acoplador flexível. Independente de ser caseiro, independente de ser peça comprada, opte por utilizar os acopladores, que vai fazer a união do motor e do fuso, acoplador do tipo flexível. Por mais que seja peça comprada, e no caso de ser caseira, isso vai ser uma possibilidade muito maior, pode ser que ele tenha ali na rotação, digamos assim, em vez de fazer a rotação redondinha, perfeitinha, ela faz uma rotação meio que oval. Se você está utilizando acoplador do tipo rígido, toda vez que passa por aquela rotação oval ali, ela força o motor. Tá? Então você vai estar perdendo desempenho, pode aquecer o motor e por aí vai. Então quando é um acoplador flexível, eles são uma peça, tem vários do tipo. Tá? Tem um que é alumínio inteiriço, tem aquele que ele é em duas partes e tem uma borracha no meio. Mas o que o acoplador faz? Ele compensa essa diferença na rotação. Então o motor trabalha mais leve e, consequentemente, vai trabalhar ali oferecendo toda a eficiência para o propósito. Outra coisa também a respeito da colocação do acoplador do motor. Cara, nunca coloque o fuso diretamente utilizando aqui o próprio eixo do motor como sustentação. Eu já vi ser assim, que tipo... Deixa eu pegar um aqui. O cara monta lá a sua máquina e tal, mas coloca de um lado aqui, do outro lado coloca um rolamento, mas só que desse lado aqui coloca só o motor. Cara, o motor ele tem que ser utilizado com a finalidade apenas de fazer a rotação do fuso. Se você coloca de forma direta, não tem tipo rolamento aqui, os apoios de um lado e de outro, ele vai estar funcionando como apoio e também vai estar perdendo eficiência. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o meu fuso, ele está aqui, ele está prensado aqui por dois rolamentos. Então, o motor que eu colocar aqui, ele só vai ter a função de fazer a rotação do fuso, tá? Não vai ter a função de sustentar o fuso. Nunca faça isso. Essa máquina aqui, ela vai ter como área final 44 por 39 aproximadamente. Aqui na lateral, eu estou utilizando a lateral de madeira. Tanto a lateral de madeira, quanto aqui, ó, um alongamento que eu tive que fazer é de madeira. Por que você não fez de ferro e tudo mais? Se depois que eu fizer a montagem final e tudo mais, isso estiver tendo um impacto negativo, que eu acho difícil, só que... Porque eu vou dizer assim, a máquina está com um travamento muito bom mesmo com essa lateral de madeira. Como tem uma emenda aqui, eu não quero fazer outra emenda aqui.
Se for para fazer a modificação para coisa fazer uma modificação, eu pretendo fazer a modificação colocando uma chapa de ferro ou um tubo de ferro atravessando tudo. Aí eu tenho que modificar pillow block. Mas vamos ver como que ela vai se comportar assim. Por ser madeira aqui, então eu optei pela utilização de suporte para eixo. Então aqui é um suporte para o eixo de 20. Já que é uma possibilidade, quando você trabalha com eixo retificado, fazer o quê? Fazer a furação no eixo, fazer a rosca no eixo e, por exemplo, eu poderia prender ali na lateral por um parafuso, como é o caso aqui na parte de baixo. Então vamos dar uma olhada aqui na parte de baixo. Perceba que na parte de baixo aqui não tem suporte. O parafuso está aqui por dentro aqui do tubo. Ó. Então ele está prendendo. Aqui é rosca interna na barra. É uma possibilidade, mas como aqui eu estou falando de madeira, não seria nem de longe uma boa ideia utilizar essa opção ali. Por isso, suportes. Então o que está aqui é o fuso trapezoidal, como mencionado. É um fuso trapezoidal com passo 3. Aqui no Z também, um fusinho trapezoidal, mesma coisa, eixo de 20. E basicamente é isso, tá? Então a ideia no próximo vídeo é já colocá-la em funcionamento e vamos ver o que consegue tirar de desempenho nessa configuração. Motor de 10 kg aqui, motor de 19 kg aqui, o motor de 22 kg no Y, um motor só, CNC Shield de Arduino e o driver 88, DRV 8825, ok? Aí fica de referência. Depois de feitos os testes, aí sim eu parto para a modificação, que é de fato ali a colocação lá dos dois motores. Testo ainda com o driverzinho DRV 8825 e depois faço a modificação para a utilização dos drivers TB6600. Aí a gente vê o que ela é capaz de fazer. Tá ok? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos e a continuação dessa sequência. Falou?